Olá, eu sou a professora Tatiane Félix de Língua Portuguesa e nesses últimos momentos anteriores à prova do Bacen, viemos aqui para dar um último reforço para você. Agora é hora da gente começar a organizar as ideias, tudo aquilo que você aprendeu durante esse tempo, durante os cursos ministrados, foi extremamente importante. E nessa reta final, nós temos agora de juntar esses conteúdos, pensar agora em algumas coisas mais objetivas para que no dia 20 você tenha o sucesso que nós esperamos e queremos que você tenha também. Na parte de língua portuguesa, você sabe que existem muitos conteúdos, o edital ele é bem detalhado, mas o estilo da prova do CESP é o de sempre. Se você ainda não deu uma olhadinha nas provas anteriores, a gente sabe que é sempre importante dar essa olhadinha para você sentir o ritmo da prova. Não seria necessário falar, mas professor é repetitivo mesmo, você sabe que a sua prova é uma prova de julgamento. Cada questão que você, cada afirmação que você julgar de maneira equivocada, você anula uma que você acertou. Então, às vezes, existe na prova de língua portuguesa, nós esperamos que não haja, mas se houver alguma coisa que você não tenha noção, alguma nomenclatura que você não conheça, qual é a dica de sempre? Não marque nada, porque aí você não perde nenhum ponto. Mas nós sabemos que, de acordo com os seus estudos, você vai gabaritar essa prova, é o que nós esperamos. Em relação à língua portuguesa, o que é necessário revisar, então, nesses últimos momentos? Aqueles conteúdos básicos de sempre, a morfologia e a análise sintática. Você sabe que na sua prova não só aparecerão questões de morfologia e análise sintática, mas esses dois tópicos são os principais. Você se lembra o que é isso? O que é a morfologia e o que é a análise sintática? Vamos recordar aqui de maneira bem breve. A morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras. Que tipo de palavras? O substantivo, o adjetivo, o artigo, os pronomes, as conjugações verbais. Pode até ser que no seu edital não apareça a palavra morfologia, mas nós sabemos que a prova do CESP, que é uma prova bem criteriosa, eles colocam as nomenclaturas e é totalmente lícito isso. Se ele puser, por exemplo, que você, ou se ele quiser que você analise a função morfológica de uma palavra, o que ele quer que você faça? Que você analise se aquela palavra é um substantivo, um adjetivo, um pronome. De acordo com as provas anteriores, nós podemos perceber que aquilo que o CESP mais pergunta está associado à análise dos pronomes e das conjugações verbais. Então, nesses últimos momentos, se você tiver tempo, e nós esperamos que você tenha, tempo para revisar alguma coisa, fique fixado nos pronomes e no uso dos verbos, na conjugação dos verbos. Se você quer anotar alguma coisa, para ficar um pouquinho mais dinâmico, dê uma olhadinha aqui ao que eu vou escrever na lousa. Anote aí, então, só como forma de você memorizar essas nomenclaturas nesses últimos momentos anteriores à prova. Em relação, então, vamos lá, à morfologia, e nós sabemos que a morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras. De acordo com as orientações dos seus professores, de acordo com as orientações daquilo que você veio estudando durante todo esse tempo, na parte da morfologia, procure revisar agora, então, os pronomes e os verbos. Só que você sabe que sobre os verbos, nós podemos ter vários raciocínios. A sua prova ela é bastante clara e ela vai dizer para você que raciocínio ela quer em relação ao verbo. Na parte morfológica, portanto, na parte da análise das palavras, os verbos serão solicitados no que diz respeito à sua flexão, ou seja, à sua conjugação. Você lembra daqueles momentos em que você estudou se, por exemplo, o verbo intervir é interviu ou interveio? Lembra-se das dicas dos professores? Para que você saiba, por exemplo, o verbo intervir, basta que você saiba o verbo vir. Se o verbo vir é veio, intervir só pode ser interveio. Revise, então, essa parte porque é importante para você. No que diz respeito aos pronomes, nós sabemos que eles podem aparecer tanto nas questões gramaticais, de morfologia, quanto nas questões textuais, associadas à coesão e à coerência. Como nós queremos agora um foco maior nesses momentos anteriores à prova, não vá para a sua prova sem revisar os pronomes relativos, porque em toda a prova isso é solicitado. Você se lembra? Pronomes relativos. Que, quem,
onde, cujo, em toda a prova isso aparece. Não vá sem revisar os pronomes relativos. E também é importante que você revise os pronomes demonstrativos, porque o CESP pergunta muito tais pronomes em relação à coesão. Você se lembra de ter visto aquelas questões em que ele pergunta assim, o pronome esse no texto serve para fazer referência a... E aí ele te dá uma palavra no texto. É importante não só para a gramática, mas para o entendimento textual como um todo. Na morfologia, então, os pronomes relativos e demonstrativos são essenciais e os verbos no aspecto da sua flexão. Flexão e conjugação, a mesma coisa. Para nós pensarmos ainda nessa parte dos verbos, você se lembra da definição do que é o modo, por exemplo, indicativo e o que é o modo subjuntivo? Por quê? A sua prova, por ser uma prova bem textual, normalmente ela mexe com contexto, ela vai te perguntar isso. Então, indicativo é o modo da certeza e subjuntivo é o modo da hipótese. Cuidado com isso nessas trocas de nomenclatura, porque a sua prova, infelizmente, ela é uma prova teórica. Não vai perguntar só se a frase está certa. O que você julga é o que ele afirmou. E claro que ele afirma bastante sobre teoria. Então, queridos, dentro desse aspecto da morfologia, os principais pontos, os pronomes e os verbos. Ainda vale lembrar que dentro desse aspecto morfológico, o examinador pode perguntar para você a variação das palavras. O núcleo dessa variação é sempre o substantivo. Então, se o substantivo, aquela classe que serve para denominar, obviamente, se o substantivo estiver no masculino, as demais palavras que se associarem a ele também deverão estar no masculino. Se o substantivo estiver, por exemplo, no plural, todas as palavras que se associarem a ele devem estar no plural. A esta forma de nós pensarmos na variação das palavras e na combinação, o examinador normalmente dá o nome de concordância nominal. Então, não deixe também de revisar aqueles casos especiais que você aprendeu sobre concordância nominal. Por exemplo, os casos com é proibido, é necessário, aqueles aspectos associados à pluralização do adjetivo composto, do substantivo composto, porque são importantes para a sua prova. De qualquer maneira, vale a pena você ficar sempre atento às questões ou à diferenciação entre o que é a análise morfológica e o que é a análise sintática. Para não ficar bagunçado, vamos recapitular. Morfologia, a parte da palavra, a parte da gramática que estuda as palavras. Para esta prova, você vai revisar os pronomes, as conjugações dos verbos e a variação entre as palavras. Tudo bem? Tenho certeza que você está afiado em relação a isso. Mais um outro aspecto, ainda gramatical, além da morfologia, nós temos a análise sintática. O que você se lembra que a análise sintática estuda? Enquanto a morfologia estuda as palavras, a análise sintática estuda a relação dessas palavras para que uma oração tenha sentido, ou na análise da oração. Mais especificamente para a sua prova, na parte gramatical, a análise sintática, ela gira em torno da análise da regência e da análise da concordância, principalmente. Se você quiser anotar, para nós termos um comparativo, venha comigo à lousa. Na análise sintática, ou na parte da sintaxe, você deve revisar aquilo que nós falamos em relação à regência e em relação à concordância, que são os dois principais tópicos. Se o examinador quiser, queridos, ele pode fazer uma prova só para te perguntar a regência, devido à quantidade de enunciados que é possível de nós termos em relação a esse raciocínio. Para você se lembrar, o que a regência estuda? A regência estuda a dependência entre os termos, a complementação dos termos. Você sabe, então, que existe uma regência chamada de nominal e uma regência chamada de verbal. Está anotando aí para revisar junto comigo? Legal. Como nós falávamos, a regência, ela estuda a necessidade de complementação entre os termos.
Mais precisamente, para que seja uma coisa objetiva, você pode levar essa dica. Nós costumamos dizer que quando ele pede para você analisar a regência, você vai analisar se um determinado termo precisa de complementação e, mais especificamente, se essa complementação precisa ou não precisa de preposição. Então, nós podemos dizer como dica objetiva que a hora que você vir no enunciado da questão, que ele pede para você analisar a regência, que você deve, então, analisar a necessidade de preposição. E claro que os senhores se lembram quais são as preposições. Por exemplo, a, com, de, para, não é? A regência, então, estuda isso. Pela lógica, se a regência vai estudar a necessidade de complementação e a necessidade de preposição, se ela é chamada regência nominal, é porque é o nome quem vai pedir essa preposição. Que nome? Substantivo, adjetivo. E se a regência for verbal, claro que é o verbo que vai pedir essa classe gramatical. Em especial, em relação à regência verbal, o que nós sabemos? A regência verbal, ela vai estudar a transitividade do verbo. Transitividade. Lembra daquelas teorias em que nós estudávamos se o verbo é transitivo direto, indireto, intransitivo? O seu examinador, para dificultar a sua vida, ele não vai colocar necessariamente a palavra transitivo ou intransitivo. Ele vai pedir para você analisar se um determinado verbo tem a mesma regência. Então, você, candidato que está sendo preparado, é que deve saber que a transitividade é exatamente igual à análise da regência verbal. Recapitulando, se ele fizer uma frase assim para você: o verbo X, na linha tal, tem a mesma regência que o verbo Y. O que você tem que lembrar? Regência estuda a necessidade de complementação. E aí você vai, então, analisar tal complementação, se ela é preposicionada ou não. Qual é o nome do verbo que exige complemento? Não é verbo transitivo? Então, se a regência estuda a complementação, automaticamente nós analisamos a transitividade, ok? Então, marque essas duas coisas. Pediu a análise da regência do verbo, você tem que pensar, então, na transitividade. A partir daí é que você consegue desmembrar aqueles outros raciocínios associados, por exemplo, ao uso do pronome o, ao uso do pronome lhe, a própria crase. O que nós sabemos que é a crase? A junção de uma preposição e de um artigo. Então, tem que estar envolvida a regência nessa história. Daqui a pouquinho eu marco para você alguns conteúdos associados, alguns enunciados associados à regência. Mas para voltar ao raciocínio. Na análise sintática, então, além de analisar a regência, que é essa questão da complementação, você ainda terá de analisar o que nós chamamos de concordância. Vamos voltar para a lousa rapidamente? Anote aí, então. Na análise sintática, regência, necessidade de preposição, pode ser nominal e pode ser verbal. A concordância, o próprio nome já diz, trata da harmonia entre os termos. E mais uma vez, nós temos aquela concordância chamada de nominal e a concordância chamada de verbal. Mais do que você saber o conteúdo, porque esse você já sabe, nós estamos aqui na revisão, é necessário que você tenha um foco no enunciado. E por que no enunciado? Porque ele é o segredo da prova. Não adianta você saber uma série de teorias se você não souber em que momento você vai aplicá-las. A concordância trata da harmonia entre os nomes. Quem são os nomes? Substantivo, adjetivo, os pronomes. E a concordância verbal, é claro que trata da harmonia do verbo, mas em relação a quem? Do verbo em relação ao seu sujeito. Então, quando você vir uma questão de concordância verbal, o foco não é o verbo, mas claro que você olha para o verbo, mas o foco é o sujeito. Você só vai saber como o verbo vai ficar se você souber quem é o sujeito. Quando se fala em concordância, nós pensamos em quê? Vamos anotar aqui, ó. Gênero e número. Sabendo que o gênero é masculino e feminino e o número singular e plural. Se ele não expuser para você na hora da prova se a concordância é nominal ou é verbal,
prepare-se para analisar as duas. Pode ser que você tenha que pensar na combinação de gênero e de número entre as palavras, ou que você tenha de analisar a harmonia de número entre o sujeito e o seu respectivo verbo. Para nós, então, encerrarmos essa nossa revisão da parte gramatical, anote aí alguns conceitos importantes de você observar dentro desse preceito da regência e da concordância, que fazem parte da análise sintática. Vamos lá? O que nós revisamos agora? Que a regência é a parte da gramática que trata da... eu tenho que olhar aqui, né? Que a regência é a parte da gramática que trata da complementação. Aí eu falei uma palavrinha para você memorizar. Pensou em regência, o seu raciocínio está voltado então para a preposição. A necessidade de preposição. E isso para que seja uma coisa mais óbvia, mas você sabe que é a complementação. Então, dentro desse raciocínio da regência, você vai resolver questões, então, que solicitem a análise da transitividade do verbo. Ou seja, para nós sabermos se o verbo é transitivo direto, indireto, o verbo intransitivo, não é? Como eu disse, no lugar do examinador colocar a palavra transitividade, ele coloca a palavra regência, que é para te dificultar, não é? Dentro dessa perspectiva da regência e da transitividade, aparecem aquelas situações em que você tem de saber utilizar o pronome o e as suas respectivas variações e o pronome lhe e as suas respectivas variações. O que nós aprendemos no decorrer desses cursos que você fez e, claro, do seu próprio estudo? O pronome o, ele só pode substituir e representar aquele termo chamado de objeto direto. Ou seja, o complemento do verbo que não exige o quê? Preposição. Não é verdade? E o pronome lhe, por sua vez, é aquele termo que representa o objeto indireto. Ou seja, o termo que acompanha o verbo com preposição. Então, faz parte da análise da regência você pensar nesse tipo de situação. Não necessariamente ele vai te falar. A hora que você vira esses pronomes, seu raciocínio precisa estar voltado para a regência. Além desses dois itens, classificação e o uso do pronome o e lhe, fazem parte da regência ainda aqueles casos em que você pensa na preposição antecedendo os pronomes relativos. Você se lembra daquelas situações em que você viu, por exemplo, que antes do pronome cujo aparece preposição? Por exemplo, o autor de cuja obra falei foi premiado. Esse de cuja obra, o que é? Pronome relativo cujo, antecedido de preposição. Quem exigiu a preposição? O verbo falar. Repetindo a frase, o autor de cuja obra falei foi premiado. Ok? Não se esqueça, quando você vir pronomes relativos, já é necessária a análise da regência, ou seja, da necessidade de preposição. E ainda faz parte da questão da regência a crase. Aliás, a sua prova, a prova do CESP, costumeiramente pergunta a crase na sua teoria, não apenas em saber se ela está certa ou não. O que nós sabemos? O acento de crase, chamado acento grave, acontece para representar que existe uma preposição e um artigo na maioria dos casos. Tudo bem? Cuidado, então, nas teorias associadas à crase. Não vá para a sua prova sem revisar pelo menos esses 4 termos. Claro que nós falamos durante as aulas sobre aqueles verbos especiais, como o verbo assistir, o verbo visar, que de acordo até com a sua preposição, mudam a semântica. Lembrando que semântica é sentido. Dentro da regência, então, transitividade, uso de o e de lhe, preposição com pronome relativo e crase são os nossos focos. Se por acaso ele não expuser para você esses casos especiais, fique com isso aqui, ó. Pediu para analisar a regência, você vai analisar a complementação dos termos. E se essa complementação necessita ou não de preposição. Tudo bem?
Olha ainda comigo a questão, ou os termos mais específicos associados à concordância. Enquanto a regência trata da preposição, a concordância trata da harmonia. Vamos lá? Além, então, da regência, a concordância tem alguns detalhezinhos que, nesses últimos momentos, nós precisamos revisar. Vamos lá? Anote comigo para que você tenha aí um esqueminha com os pontos mais importantes de revisão. Concordância, que faz parte também da análise sintática, o que que é? Qual é o seu foco? Concordância nada mais é do que harmonia, do que combinação. Legal? Então, quando você vir essa nomenclatura na sua prova, se ele pedir para você analisar a concordância nominal, o que é que você vai fazer? Você vai pensar, então, na harmonia entre os nomes. Que nomes? O substantivo, o adjetivo, os pronomes. O que está diretamente associado à análise de gênero e de número. O foco sempre está no substantivo. Do jeito que o substantivo estiver, as demais palavras vão estar também. Mas eu arrisco dizer para você que o mais comum na sua prova é que apareça aquela concordância chamada de verbal. Por quê? Porque a concordância verbal, ela traz um pouquinho de problemas nas suas análises. Mas antes disso, deixa eu te mostrar uma coisa. Você viu que nós já estamos no terceiro aspecto associado ao verbo. Lá na morfologia, nós falamos que sobre o verbo, você vai pensar no quê? Na conjugação. Tudo bem? A regência também tem a sua parte verbal, mas o que nós combinamos? A regência verbal é a análise da necessidade de complementação de preposição. E agora é o terceiro item, a concordância chamada de verbal. Isso tem que ficar bem claro para você, por quê? Para ele não perguntar concordância, você pensar em regência, ele perguntar regência, você pensar em conjugação. Cada coisa tem o seu raciocínio. A concordância verbal, qual é o foco? Vamos anotar? O foco da concordância verbal é o sujeito. Do jeito que o sujeito estiver, o verbo vai ter que estar também. Esse é o raciocínio. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Mas você estudou no decorrer do curso e dos momentos que você teve aí de estudo, que dentro da concordância verbal, você tem, por exemplo, o verbo haver, que é algo sempre solicitado. O que você sabe? O verbo haver é impessoal quando ele está, por exemplo, nos sentidos de existir, de ocorrer, de acontecer. Então, vamos anotar aqui, ó. Verbo haver, quando ele é impessoal, é algo bastante solicitado na sua prova. Principalmente porque a sua prova trabalha muito com reescritura, aquilo que nós chamamos de paráfrase. Quando você analisa a paráfrase, também está incluída a análise gramatical, não é? Além disso, você se lembra de ter estudado aqueles verbos quando eles estão associados ao pronome ser? O que você estudou? Que um verbo transitivo, direto, ou seja, aquele que não pede preposição, quando ele está associado ao ser, nós temos a construção daquilo que é chamado voz passiva sintética. E se é a voz passiva sintética, nós sabemos que o verbo concorda com o seu sujeito. Por outro lado, esse mesmo verbo associado ao ser, tendo a transitividade indireta ou intransitiva, tem um sujeito que é chamado sujeito indeterminado. Então, o verbo só fica no singular. Vamos anotar isso para você revisar? Olha só. O verbo, quando está associado ao ser, pode estar associado à voz passiva, chamada sintética. E nós sabemos que isso só acontece se o verbo que estiver associado ao ser for transitivo direto, sem preposição. E nós também temos essa estrutura de verbo mais ser, fazendo aquilo que nós chamamos de sujeito indeterminado. O que nós conhecemos e por que isso tem a ver com a concordância? Se nós temos a voz passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito. Sabe aquele caso que a gente sempre fala? Aluga-se casa, mas alugam-se casas. Quem é o sujeito? Casa é aquele que recebe a ação. E se o verbo tiver o seu sujeito indeterminado, esse verbo só fica no singular. Na voz passiva,
pode ser singular ou plural, depende do sujeito, mas se o sujeito for indeterminado, só fica no singular. E como é que a gente reconhece isso? Vem da transitividade do verbo. Voz passiva, verbo transitivo direto, sujeito indeterminado, verbo transitivo indireto na maioria dos casos. Tudo bem? Isso faz parte, então, da concordância, que está dentro da perspectiva da análise sintática. Não dá para a gente ir para a prova sem revisar esses conceitos. Tudo bem, queridos? De uma maneira geral, o que você vai, então, revisar nesses últimos momentos, nessas últimas semanas, ou nesta última semana, né? Temos uma semaninha só até o dia da prova. No aspecto morfológico, lembrando, as palavras, a classificação das palavras, principalmente os pronomes e a conjugação dos verbos. No aspecto sintático, que é o mais importante, não deixe de revisar, então, a regência, que é a questão com a complementação e a preposição, e a concordância, que é a questão associada à harmonia, seja ela entre os nomes ou entre o sujeito e o verbo. Tudo bem? Fora essas questões, nós sabemos que existe, por exemplo, a questão da grafia, que não é realmente o forte da sua prova, mas é lógico que seria bom você pensar na escrita dos porquês, né? Principalmente o acento dos verbos, acento agudo, acento circunflexo, porque também está associado à concordância. Saber se o verbo tem ou não acento está associado a saber quem é o sujeito, singular ou plural. Mas em relação à teoria, à nomenclatura, fique atento a isso, tudo bem? Se ele pedir regência, é só regência. Se ele pedir concordância, é só concordância. Para que ele possa misturar os conteúdos, só se ele pedir para você analisar que está gramaticalmente correto. Para encerrar essa nossa revisão, volto a dizer, se houver algo que você não tenha certeza absoluta do que você vai julgar, é melhor não julgar, porque senão você perde a que você errou e mais uma outra que a sua prova vai anular. Mas nós temos certeza que, de acordo com tudo que você estudou, obviamente você vai conseguir julgar tudo e vai conseguir julgar corretamente. Nós contamos com isso e trabalhamos para isso e sabemos que o seu sucesso é garantido se você tiver somado forças conosco. O professor Dorival vem aí para falar para vocês sobre a interpretação de texto e a redação oficial para ter uma somatória aí na parte da língua portuguesa. Tudo bem? Meu grande abraço para vocês, estou aí na torcida.